Olá, meu nome é Fabiano Timbó, eu sou um apaixonado pela literatura. Bem-vindos ao canal Diário de Literatura e hoje eu vou fazer um resumo de Rei Lear, de Shakespeare. Vamos lá. O Rei Lear possui 3 filhas, Goneril, Regana e Cordélia. As 2 primeiras são casadas, Goneril com o Duque de Albânia, Regana com o Duque de Cornualha e Cordélia, que é a mais nova, solteira. Ele fica velho, 80 anos, e resolve dividir, o mais de 80, e resolve dividir o reino igualmente às 3. Aí ele pergunta à mais velha, Goneril, o que é que você acha do seu pai? Um maravilhoso, o melhor homem do mundo, e faz os maiores elogios. Aí ele concede um terço. Daí ele pergunta a Regana, o que é que você acha? Ela praticamente endossa o que a irmã falou. E ele concede um terço. Quando ele pergunta a Cordélia, Cordélia diz, como é que pode elas serem casadas e o homem mais importante do mundo ser o pai? Não existe, isso é falsidade. E não consegue dar mostras do amor que ela sente. Daí o pai deserda Cordélia e divide o reino em 2 partes, para as 2 filhas mais velhas. E ali estava um dos pretendentes, que era o rei de França, que resolve levar Cordélia para a França, tornando a rainha longe do pai e da situação do reino da Bretanha. Depois da partilha do reino, o rei decide morar com a filha mais velha e essa o escurraça, tira sua guarda, enfim, deixa ele praticamente à míngua. Daí ele percebe o erro que cometeu e vai atrás da outra filha, a filha do meio. Regana também trata o pai pior do que a primeira irmã. Daí ele, enfurecido, ele vai para a floresta numa noite de tempestade. Nesse meio tempo existe um núcleo secundário dessa história, que é a do Conde Gloucester, que possui um filho bastardo chamado Edmundo e um filho legítimo chamado Edgar. E Edmundo, nesse meio tempo, trama para ficar com tudo que é do pai e com a parte da herança do irmão. Então Edmundo resolve colocar o pai contra o irmão e consegue. O pai acaba expulsando o filho e Edgar corre para não morrer ele se esconde porque ele se transforma num mendigo. Ele começa a usar os andrajos do mendigo e falar de forma desvairada. Uma das pessoas que entra nessa história é um chamado Kent, que ele briga com o rei, enfim, mas ele é muito leal ao rei. Então ele se disfarça para não ser preso, digamos, né, para não ser escorraçado pela guarda real e sai. Porém, ele se mantém fiel ao rei e quando o rei vai passar a noite na tempestade, ele se apresenta ali meio que sem nome e começa a proteger o rei. Um dos seguidores do rei que o acompanha é o bobo da corte. Esse bobo não tem nada de bobo, ele parece ser o personagem mais inteligente da trama. E ele fala muitas verdades ao rei. O rei começa a andar pela floresta a esmo e sofre muito com essa atitude das filhas. E enlouquece, perde a razão. Nesse meio tempo, ele encontra com o filho do Gloucester, o Edgar, que está transformado como mendigo e como louco. E começa a conversar com o rei e, de certa forma, consegue conduzi-lo para um acampamento em Denver, onde se encontra lá um destacamento militar francês junto com Cordélia, sem o rei de França, que vem em socorro do rei. As irmãs juntam o exército, vão lutar contra os militares da França, porém os militares da França perdem. E o rei e Cordélia são feitos prisioneiros. Para saber o final dessa peça, acesse a descrição do vídeo. Uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa história não é o fato do amor cego do pai, não ver as filhas com o olhar verdadeiro e o sofrer pelo desdenhamento das filhas em relação ao pai, mas a quebra, a perda da autonomia que é imposta ao idoso até os dias de hoje e que pode levá-lo não só à demência como à loucura.
Então, quando o idoso hoje, quando você diz que ele não pode pegar dinheiro, que ele não pode dirigir, que ele não pode sair e ainda vai ter um cuidador, há uma quebra total da sua autonomia. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nas peças de Shakespeare é o fato dele mostrar sempre algo cômico na tragédia e algo de tragédia na sua cena cômica. Nesse caso, o Rei Lear é uma tragédia. Há muitas mortes de muitos personagens, mas você não deixa em algumas situações de, ao ouvir o que o bobo fala, ao ouvir a contra-argumentação do rei, o próprio Edgar, ou as situações, você acaba no meio daquela tragédia rindo e participando de forma mais alegre, de forma mais ativa da história como leitor ou como espectador da peça. O Shakespeare retrata o idoso e a sua função social. E como que acontece ainda nos dias de hoje o reflexo da perda da autonomia do idoso. Quando o idoso não manuseia seu dinheiro, não paga suas contas, não consegue sair de casa por dores e comprometimentos físicos e ainda precisa viver com os cuidados de um jovem cuidador, é o mesmo que acontece com o Rei Lear. Ele não entende a situação, ele não sabe o que está acontecendo, ele nunca passou por aquilo e alguns ainda ficam dementes, alguns ainda enlouquecem. Além da metamorfose que ocorre no corpo do idoso, ocorre também uma metamorfose na vida do idoso, sendo o ponto fundamental essa quebra da autonomia. Se você gostou desse vídeo, sugira novas leituras. Um abraço, até a próxima leitura.